Diálogos VC. Olá, eu sou Luiz Malheiros, consultor de comunicação da Votorantim Cimentos, e você está no podcast Diálogos VC. Neste episódio, vamos falar sobre a letra S do ESG. Essa sigla vem do inglês e se refere às práticas ambientais, sociais e de governança corporativa das empresas. O nosso foco será falar sobre os avanços da Votorantim Cimentos nos compromissos de sustentabilidade para 2030, especificamente no cuidado com as pessoas. Como estão as nossas metas e quais são as estratégias para chegarmos lá? Para conversar sobre esse tema, recebemos 3 líderes da Votorantim Cimentos. A Camila Ribeiro, gerente de atração, diversidade e inclusão. Muito obrigado pela presença, Camila. Olá a todas e todos, bem feliz de estar aqui para bater esse papo com você, Luiz. Está aqui com a gente também a Priscila Varenga, gerente de transformação social. Muito bom também ter você aqui com a gente, Priscila. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com Diálogos VC, falando do S, que é o social que a gente nos move tanto. Obrigada pelo convite. E a doutora Monique, médica e gerente de medicina do trabalho. Também é um prazer ter você com a gente, doutora. Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês também. Então, bora lá para o nosso bate-papo. Camila, vou começar por você. A Votorantim Cimentos tem a meta global de atingir 25% de mulheres em cargos de liderança até 2030. 2 questões. Como que a gente está em relação a esse número? E quais são as iniciativas da empresa para ampliar a inclusão e a representatividade feminina nos níveis de liderança? É isso mesmo, Luiz. Desde 2019, nós assumimos o compromisso público de ter no mínimo 25% de mulheres em posições de liderança como uma meta global e 30% aqui no Brasil. No ano passado, nós já conseguimos atingir o resultado que era esperado para 2027 e fechamos o ano de 2023 com um percentual de 28% de mulheres em posições de liderança aqui no Brasil. Falando mais da nossa atuação, é importante termos no radar que essa representatividade não pode ser baseada apenas em contratação de mais mulheres, mas temos que trazer de fato o olhar da sustentabilidade para esse processo. Preparar o nosso ambiente físico, mas também os nossos líderes e as nossas equipes para promover segurança psicológica é tão importante quanto contratar. E, além disso, também é importante a gente pensar no desenvolvimento das mulheres que já estão conosco, com potencial para chegar nessas posições. Atualmente, a gente tem uma série de iniciativas que atendem as mulheres tanto no início das suas carreiras, quanto para aquelas que já estão em cadeiras de contribuição individual e também para as nossas mulheres na liderança, que é o exemplo do Lidera VC, que é um programa de desenvolvimento para mulheres líderes aqui na VC, do qual eu estou participando aqui este ano, e as nossas outras 2 participantes também já estiveram em edições anteriores. Camila, muito bom. Priscila, de acordo com o relatório integrado de 2023 da Votorantim Cimentos, o percentual de nossas operações com programas de engajamento passou de 62,6% em 2022 para 65,3% em 2023. A que distância nós estamos da meta de 2030 e quais iniciativas estão sendo trabalhadas para gerar mais impacto social positivo de nossas operações nas comunidades em que estamos presentes? É isso, Luiz. Esse é o nosso compromisso e estamos numa crescente ano a ano, estimulando o Brasil e as outras regiões a fazer uma atuação mais qualificada com as nossas partes interessadas. E o que significa isso e por quê? Acho que é importante a gente refletir por que esse compromisso. Nós fazemos parte das comunidades onde nós atuamos. Nós não fazemos essa distinção à empresa, à comunidade. Nós usamos os mesmos equipamentos públicos, trafegamos pelas mesmas estradas, estamos presentes. E nada mais oportuno do que ouvir as comunidades, ouvir as pessoas que estão ali, ouvir os chamados stakeholders, as nossas partes interessadas. E mais que ouvir, é o que a gente chama de escutativa, praticar a escutativa. É considerar a visão desse stakeholder, dessa parte interessada, para a tomada de decisão, para influenciar os nossos processos, melhorando as questões operacionais, mitigando impactos, mas principalmente orientando os nossos investimentos sociais. Hoje a gente tem uma estratégia de transformação social que divide em 3 categorias: iniciativas conectadas ao negócio, iniciativas de desenvolvimento local, que a gente chama de mais longo prazo, daquilo que muda indicadores no longo prazo, e o nosso foco aqui, que é justamente as estratégias de relacionamento comunitário. A nossa meta é chegar em 2030 com 90% das operações com alguma estratégia de engajamento.
Isso a gente está falando de programas desde educação, qualificação profissional, estratégias de voluntariado. A gente tem um programa, por exemplo, chamado Portas Abertas, onde a gente recebe a comunidade, mostra as nossas operações, está próximo ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Acho que são alguns dos exemplos. Mas a gente tem outros grandes exemplos também que dão conta de olhar para o futuro. Um deles é o nosso programa de educação, em parceria com o Instituto Votorantim, que é o Parceria pela Valorização da Educação, chamado PVE. Se a gente olhar em perspectiva, nesses anos todos, a gente já impactou mais de 265 escolas. A gente está falando de um universo aí de quase 100 mil estudantes, 78 mil estudantes da rede pública, qualificando a gestão, de um lado, e melhorando também o aprendizado, principalmente pós-pandemia. E temos outros exemplos. O Evoluir, que é o nosso programa de qualificação, que inclusive tem direcionamentos voltados à diversidade. A gente busca essa conexão integralmente com o time da Camila. Então, a ideia é que a gente traga... por que fazer um programa de qualificação profissional, especialmente em áreas remotas? Para que a gente aumente ainda mais o nosso índice, a nossa participação e contratação de pessoas locais. Acho que esses são bons exemplos. E tem uma conexão entre o que você falou, Priscila, e o que a Camila comentou também, né? A palavra desenvolvimento por trás da Votorantim Cimentos, apoiando a comunidade e apoiando também quem faz parte dela, né? Das mulheres que estão com a gente, com foco em ter o desenvolvimento das pessoas para que a gente consiga crescer e avançar ainda mais junto com quem está ao nosso lado das nossas operações. Muito bom, Priscila, muito bom. Doutora Monique, vamos falar sobre favorabilidade em pesquisas de satisfação e bem-estar. 2 perguntas. Quanto avançamos em 2023 e que iniciativas da Votorantim Cimentos sobre os temas saúde e bem-estar merecem destaque? O nosso compromisso de saúde é que 85% dos empregados sejam mais saudáveis. Então, a gente tem 3 grandes indicadores que a gente vai medindo isso. Em 2023, a gente evoluiu para 79%, então é um número bem bom, bem razoável, assim, então a gente está próximo aí a alcançar o nosso objetivo. A ideia é que em 2027 a gente já alcance 85%, e aí ao longo de 3 anos a gente vai fazendo a manutenção. Eu entendo que as principais iniciativas envolvem os nossos principais programas de saúde, né? Então, tanto com foco em atividade física, que é a prevenção, como de saúde mental. Então, falando em atividade física, que são as principais mudanças de hábitos saudáveis que a gente tem que fazer. Então, a gente tem o VC Movimento, que é um aplicativo de gamificação de atividade física. Então, quanto mais atividade física os empregados vão fazendo, mais pontos eles ganham, vão trocando por prêmios, e a gente tem competições entre eles, entre unidades. Enfim, a gente fez uma parceria bem legal aí com o time da Priscila, com o voluntariado, que é o Joga Junto. Foi um sucesso, foi bem legal. Além disso, pensando em atividade física, junto com o VC em Movimento, a gente lançou esse ano o Pilar Nutricional, que é uma nutricionista que acompanha alguns empregados com foco no emagrecimento mesmo, para evitar doenças, enfim. Então, a gente entende que esse programa é bem importante. Tem o Total Pass, que são parcerias com academias. E pensando em saúde mental, a gente tem o Pilar, que é o programa de apoio ao empregado, que tem psicóloga, nutricionista, assistente social, entre outras especialidades, que os empregados e familiares podem entrar em contato 7 dias por semana, 24 horas por dia. Além disso, a gente também tem o Estamos Com Você, que são as terapias online, o serviço social, que são as assistentes sociais que fazem esse acolhimento. Todos os programas são voltados para garantir a saúde e bem-estar dos nossos empregados, com foco tanto em prevenção como promoção à saúde. Muito legal. Camila, a gente teve uma melhora da percepção interna relacionada à diversidade e inclusão. A gente subiu de 81,1% em 2022 para 83,7% em 2023. Isso indica que a gente está no caminho certo. A partir desse ponto, queria entender um pouco com você quais ações que a gente está implementando agora para ter uma Votorantim Cimentos cada vez mais respeitosa, diversa e inclusiva. É bastante importante que a gente tenha um foco bastante ampliado, principalmente nessa palavra inclusão. Porque aumentar a diversidade dentro de uma organização, sem preparar o ambiente para que as pessoas que chegam realmente se sintam incluídas e sintam que fazem parte da organização e que a gente tem todo um sistema robusto e que seja equitativo, não vai promover com que, de fato, o nosso ambiente seja, de fato, saudável.
Por conta disso, a gente tem atuado aí nos últimos anos em 3 grandes frentes de trabalho para promover essa inclusão. A primeira frente diz respeito à atratividade, e isso se conecta muito, inclusive, com o trabalho da Pri e do time de transformação social, que é como eu olho para os talentos diversos que estão no mercado, inclusive nas nossas comunidades, e mostro para essas pessoas que a VC é um lugar bacana para entrar e para se construir uma carreira. Nós também temos ações de educação, que são ações de letramento, para que as nossas pessoas possam evoluir em relação à temática de diversidade, mas principalmente de combate de qualquer tipo de discriminação ou preconceito, e também as ações de valorização, que é como a gente olha para esses talentos diversos que chegam na organização e faz com que eles possam avançar e evoluir. Então, muito alinhado com a nossa meta de ter mulheres, por exemplo, em posição de liderança, a mulher chega aqui, mas como a gente promove um ambiente em que ela possa acelerar a sua carreira e chegar a uma posição de liderança, chegar aonde ela tenha desejo ali dentro das suas expectativas, né? Então, eu acredito que esse ponteiro só é movimentado quando, de fato, a gente consegue olhar para esse foco de inclusão com bastante cuidado. E isso também promove com que o S, né, do social, que é o que a gente está discutindo aqui, também seja percebido lá fora. Porque à medida que as pessoas entendem que a gente precisa trabalhar combatendo discriminação e preconceito, isso também impacta na sociedade, isso também impacta nas comunidades que a gente está. Então, acaba sendo um olhar bastante 360 para o social. Sim. Pri, em cima do que a Camila comentou, por que é importante nós termos ações focadas em diversidade para desenvolvimento da comunidade local e como que isso impacta a comunidade? Nós costumamos dizer que uma empresa que de fato gera desenvolvimento local, ela precisa primeiro partir do conhecimento da realidade onde ela está inserida. E isso significa conhecer os talentos locais. O que a gente faz é justamente isso, identificar aquelas potências, aquelas pessoas que queiram estar conosco e, às vezes, trazendo cadeias de formação não tradicionais daquela região, mas respeitando também aquelas regiões. Então, posso te dar um exemplo. Cursos que a gente tem de operadora de empilhadeira. É um desafio para nós, num primeiro momento, fazer o chamamento dessas pessoas, mas identificar que há muita potência e que a mulher ou as pessoas podem estar onde elas querem, onde elas veem oportunidade para estarem. E a gente tem tido resultados fantásticos, especialmente em áreas que não têm essa tradição da indústria, por exemplo, mas convidando as pessoas e a gente, no final do dia, está mudando o ponteiro, não só da inclusão, mas também da geração de renda, do empoderamento feminino, da mulher que ganha salário e que lidera muitas vezes a sua família, uma mulher chefe de família. Priscila, continuando com você. Nós estamos crescendo na participação dos empregados em ações de voluntariado. E qual é a meta de 2030 e onde nós estamos agora? Estamos crescendo, Luiz, e precisamos celebrar esse crescimento e o histórico que a VC tem na prática do voluntariado. A nossa meta para 2030 é de 20%, então 20% dos nossos empregados globalmente, não só no Brasil, em todas as outras regiões, possam experienciar uma atividade voluntária. E a gente costuma dizer que o voluntariado, Luiz, é uma ferramenta. Ele une, de um lado, o desenvolvimento profissional, ligado ao nosso plano de desenvolvimento individual enquanto empregados, mas ele une também a questão da relação, do engajamento com as comunidades. E a empresa faz um chamamento constante para que aquele empregado possa vivenciar, talvez, uma função fora da realidade do contexto profissional que ele desempenhando outras funções que não aquela diretamente ligada àquela função que ele foi contratado. Então, a gente costuma dizer que é uma experiência além muros, além portas, é uma experiência de conexão. A gente calibra o olhar social, socioambiental desse empregado, então faz com que nós, enquanto empregados, a gente possa refletir sobre o nosso papel enquanto cidadãos no contexto que a gente vive. Trabalha práticas em grupo, então como a gente vivencia, às vezes, convivência com outros empregados ou colegas que em uma função a gente não conviveria de uma forma tradicional, né? E fora habilidades de comunicação, de relacionamento, etc. A gente costuma dizer que o voluntariado está ligado diretamente ao nosso jeito VC, de ir além e deixando um legado positivo. Então, uma experiência completa.
Esse ano, em março, a gente teve um exemplo muito importante para tangibilizar o que é o voluntariado para a gente. Nós tivemos lá a presença do Oswaldo, nosso CEO global, foi até a comunidade, foi até a favela de Heliópolis, participar de uma ação de melhoria habitacional, reformas de casa insalubre. E a doutora Monique falava sobre a questão do bem-estar. Se bem-estar é uma coisa importante para nós, enquanto empregados, para as comunidades também. E quando a gente reforma uma casa insalubre, permitindo de alguma forma uma melhoria da qualidade de vida daquela pessoa na comunidade, a gente está falando de acesso à ventilação, à luminosidade, enfim, várias outras questões, e tudo se conecta. Se a gente quer uma educação melhor, moradia é fundamental. Se a gente preza o bem-estar, morar numa casa melhor faz sentido. E nessa ação específica de voluntariado, a gente tem um outro diferencial, que é a experiência com os nossos produtos. Então, a gente une duas potências, uma das melhores coisas que a gente tem, a nossa gente de um lado e os nossos produtos, transformando a realidade das comunidades, e tem sido muito positivo. E eu falei do exemplo de Heliópolis, mas nossas ações vão muito além disso. As nossas operações têm um histórico muito positivo de atuação, e vários outros exemplos. Posso citar alguns. A gente tem as mentorias, onde a gente usa os talentos das pessoas, as potências das pessoas, por exemplo, para fazer direcionamento de carreira, apoio à inserção dos jovens no mercado de trabalho. Outra ação que a gente tem recentemente, inclusive com a área da doutora Monique, é o VC em Movimento, onde os empregados, ao se movimentarem, também participaram de uma ação de mutirão de limpeza de praias. Fantástico, né? Acho que é aí a conexão do socioambiental e também com o bem-estar. Outro exemplo que a gente tem, as operações têm muito proximidade com escolas. Como eu disse lá atrás, nós fazemos parte das comunidades onde estamos presentes. Então, a requalificação, a reforma dessas escolas, a gente tem ações de melhoria de bibliotecas, contação de histórias, enfim, a gente tem um cardápio vasto de oportunidades, um sistema onde a gente consegue identificar essas oportunidades, o empregado pode criar, inclusive, oportunidades novas, baseada na escuta ativa das comunidades, enfim. E a gente diz que a gente tem muita potência, como eu mencionei. Doutora Monique, quais são os planos estratégicos para 2024 que nos guiarão nessa jornada pela saúde e pelo bem-estar dos empregados até 2030? Boa pergunta, Luiz. Eu entendo que estamos no caminho certo. O que a gente precisa mais é impulsionar a participação dos empregados nos nossos programas, principalmente o que realmente muda o ponteiro para hábitos mais saudáveis, como a iniciação de atividade física ou a prática regular de atividade física, e nos mantermos saudáveis emocionalmente. Então, não pensar só no nosso corpo fisicamente, mas mentalmente também precisamos estar saudáveis. Mas como a Votorantim Cimentos trabalha para fazer os empregados entenderem e compreenderem a importância de terem saúde mental? A gente faz essas conscientizações e orientações nos DDS, então a gente tem DDS específicos nas fábricas, campanhas nos ambulatórios, nos exames periódicos, então normalmente os nossos empregados passam com os médicos, então a gente sempre acaba investigando esse ponto. E tem lives, a gente faz bastante lives também de saúde mental. O que significa DDS? É Diálogo Diário de Segurança. Acontece aí rotineiramente nas fábricas e o time da saúde acaba participando. Perfeito. A gente está chegando ao final do nosso episódio e eu vou encerrar com uma pergunta para cada uma de vocês. Camila, nós falamos aqui muito sobre a agenda de gênero na Votorantim Cimentos por estar atrelada aos compromissos de sustentabilidade para 2030. No entanto, além de mulheres na liderança, quais são as prioridades em diversidade e inclusão este ano? Muito boa essa pergunta, Luiz. Eu acho que é importante a gente mencionar que quando nós falamos em inclusão, a gente fala de inclusão de pessoas, independente das suas características ou das suas condições. E isso está muito para além de mulher. Então, quais são as pautas que hoje a gente tem priorizado na VC? Eu acho que antes até de falar quais são, por que são, né? Eu acho que totalmente atrelado com essa conversa, a gente trabalha para que a VC seja um reflexo da nossa sociedade. Então, a gente tem que olhar para a sociedade brasileira, olhar para as comunidades onde nós estamos inseridos e olhar para dentro de casa e falar, por que a gente está tão distante? Então, com base nisso, hoje a gente trabalha nos pilares que eu mencionei anteriormente de atuação, focado em inclusão da pessoa com deficiência, de pessoas negras, de pessoas LGBTI+, e também de mulheres. Então, além das ações que a gente já citou aqui, por exemplo, a gente tem um plano diretor de acessibilidade
que é um investimento que a VC faz anualmente nas suas operações para torná-la mais acessível para pessoas com deficiência, por exemplo. Quando a gente olha para o recorte de raça, a gente tem um programa de mentoria para mulheres negras, que é um programa que visa acelerar a carreira de mulheres negras que estão aqui na companhia a ponto de se tornarem líderes. E a gente tem aqui também um programa de parentalidade que inclui famílias homoafetivas. Então, é olhar para as nossas pessoas, olhar para a necessidade dessas pessoas e olhar para os nossos processos e se perguntar: isso aqui está inclusivo para todo mundo? Isso aqui vai fazer com que todo mundo se sinta bem e possa exercer as suas potencialidades, independente das características e condições que tenhamos? Então, é sobre isso. Muito obrigado pelo bate-papo, Camila. Priscila, para a gente fechar, pensando no objetivo para 2030 de alcançar 60% em fornecimento local, você poderia, por favor, nos atualizar sobre o progresso dessa meta em 2023? E, além disso, você explica também para a gente como essa meta tem o potencial de contribuição para a geração de valor compartilhado nas comunidades em que a gente atua? Excelente. A Votorantim Cimentos e a área de suprimentos têm um compromisso de equalizar, né? Garantir que, de um lado, as nossas compras tragam e continuem trazendo competitividade para os negócios, mas, por outro lado, também estejam alinhados a tudo isso que nós estamos falando aqui, aos nossos valores, aos nossos objetivos estratégicos e também a estratégias de geração de renda, inclusão, etc. E quando você traz para a gente o que é, afinal de contas, valor compartilhado em compras locais, é essa dinâmica de manter a competitividade, mas também aprimorando as condições socioeconômicas das pessoas e das comunidades onde nós estamos presentes. O que significa isso? Melhores condições de trabalho, geração de emprego e renda e também respeito aos direitos humanos. Você nos perguntou sobre as metas, né? Como estamos, afinal de contas, olhando para 2030, como estamos no momento? Nós encerramos, a nossa meta lá na frente é chegar a 60% de compras locais. Em 2023, a gente fechou em 53,8%, então estamos muito próximos, isso é um excelente sinal. É sinal que a gente está buscando compras provenientes de fornecedores locais, e quando eu digo compras, vai além de só insumos também, de serviços, e justamente serviços é o que contribui mais para essas metas, ou seja, é de fato estar incluído e compartilhar com as pessoas e os fornecedores locais, os nossos parceiros locais, a potência da nossa presença. E, Luiz, nós falamos de estarmos tão próximos de atingir a meta de 2030 de 60% de compras locais. E de onde vem, né? Por que temos números tão expressivos? Um dos motivos foi o lançamento em 2020 do Programa de Compras Sustentáveis, que está, de fato, dentro de uma estratégia de suprimento sustentável. Em parceria com o Instituto Votorantim, essas metas estão sendo revistas, inclusive, para que vá além do número, para que a gente mantenha essa estratégia com foco e olhar no longo prazo também. Muito bom, Priscila, muito obrigado. Doutora Monique, para a gente se despedir, a minha última pergunta, ela fala um pouco sobre a visão dos empregados e das empregadas sobre o autocuidado. A gente tem, como você citou, o VC em Movimento, que é uma iniciativa muito legal, em que as pessoas fazem o exercício, registram. E eu sei que a gente tem casos de colegas que perderam 10, 20, 30 quilos dentro dessa iniciativa. São exemplos para a gente. E quando a gente olha um caso desse, dentro desse contexto todo que você trouxe sobre saúde, como você percebe o nível de consciência dos empregados sobre eles mesmos? Quando eu penso na minha saúde, quando eu penso no meu bem-estar? Luiz, excelente pergunta. Estamos ainda numa jornada aí, como eu falei, de aculturamento de saúde. Eu tenho um exemplo muito legal. Ano passado, do Pilar Nutricional, a gente fez em algumas unidades e nessas unidades tivemos 200 quilos perdidos, sendo que um empregado, só um foi responsável por 30 quilos. Então, a gente entende que as pessoas estão se percebendo que precisam se cuidar mais, que reduz aí o nível de hipertensão, diabetes, outras doenças crônicas. Enfim, temos notado que os empregados estão caminhando para hábitos mais saudáveis. Muito bom, doutora Monique, muito obrigado. E é isso, pessoal. E assim a gente chega ao final de mais um episódio do Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos. Muito obrigado às nossas convidadas por esse bate-papo e a você pela audiência. Para saber mais sobre os compromissos de sustentabilidade da Votorantim Cimentos, acesse o Relatório Integrado 2023 da empresa. O link está aqui na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube.
Aliás, aproveite e compartilhe agora mesmo esse episódio na sua rede de contatos. Siga a gente no Spotify e no YouTube para ser avisado sobre novos episódios. Um abraço e até a próxima edição.